Oi, meus amores, pega lá teu livro de ciências e vamos lá continuar a nossa aula. Lembra, na nossa última aula a gente estava falando sobre transformação do corpo e reprodução. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre puberdade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo adulto, né? Aí, aquele corpo que já passou por essas transformações e agora é um corpo adulto. Vamos ler lá na página 119. Na fase adulta, o organismo do homem e das mulheres são plenamente preparados para gerar uma nova vida, diferente do adolescente, né? Ou seja, essa está pronto para reproduzir. Veremos a seguir as principais características dos órgãos envolvidos no processo de reprodução dos seres humanos. O conjunto dos órgãos relacionados à reprodução forma o sistema genital, né? A gente falou sobre vários sistemas, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, e hoje a gente vai falar sobre esse sistema genital, ok? Sistema genital dos homens e das mulheres, tá? Não tem por que a gente ter vergonha, porque é uma aula de ciências supernatural, certo? As ilustrações abaixo, elas mostram os principais órgãos do sistema genital masculino e a sua posição no corpo. Externamente é possível ver apenas o pênis e o escroto, tá? As imagens mostram também alguns órgãos vistos por dentro, por isso que essa visão é diferente no livro. Aí a gente vai ver aí os ductos diferentes, que são chamados canais que levam os espermatozoides dos testículos para a uretra. A gente vai ver também os testículos, que são os órgãos que produzem espermatozoides, células reprodutoras masculinas. Vemos também aí o pênis, dentro dele está a uretra, ok? Aí temos aí, ó, uretra é o canal que, entre outras funções, leva os espermatozoides para o corpo. Tem também o escroto, que é o local onde os testículos ficam alojados, ok? Nessa representação simplificada do sistema genital masculino, é uma visão frontal e uma visão lateral, ou seja, a visão de frente e uma visão de lado. E tem aí a fonte de onde foi tirado, né, o Atlas da Anatomia. Então ele diz aí, ó, desde a puberdade, os testículos eles passam a produzir o que, gente? Espermatozoides, só a partir da puberdade. Quando criança, não. São milhões de espermatozoides que são gerados diariamente. Eles têm um formato alongado, com a cabeça e a cauda. O deslocamento ocorre por meio do movimento da cauda. Então, ela é bem parecido com o girino, sabe? O girino, que antes dele virar o sapo. Então, é bem parecido. Eu posso passar até um vídeo para vocês bem legal, que é bem interessante, como se dá essa fecundação e todo esse transporte, né, que o espermatozoide faz até chegar ao útero, ok? O que a gente pode observar aí ainda? Que ureteres são cortados, tá? Então a gente tá vendo aqui os ureteres. A gente vê também que a bexiga, a urina e a próstata, tá? A gente tá vendo aqui, ó, a bexiga, ok? A gente tá vendo aí aqui vermelhinho é a próstata, né, que a gente ouve tanto falar, a bexiga e a urina que tá aqui. E a gente tá vendo também as glândulas seminais que ficam aqui, ok? E o epidídimo, que é essa parte amarelinha aqui. A próstata é muito importante, gente, por isso que a gente vê, fulano não fez exame de próstata, determinada idade, que a partir dos 40 anos o homem tem que fazer, porque ela às vezes aumenta, vai aumentando, né, que até o natural o homem vai, mas tem que ser até determinado espaçamento. Se aumentar demais e tiver algum problema, tem que ir para o médico, né, então é muito importante. Então tem aí essa observação aí da cauda e a cabeça do espermatozoide, que a gente tá vendo aí, né? A caudazinha aqui e a cabeça que ajuda, a cauda que tá ajudando a se movimentar. Tem a fonte, as espermatozoides são células muito pequenas, não pode ser vistas a olho nu,
Essa foto ela foi mostrada, o espermatozoide observado ao microscópio. Ela foi ampliada cerca de 2.500 vezes e colorida artificialmente. Então, olha, se ela foi ampliada desse tamanho, imagina o tamanho dela. Então, realmente não dá pra ver a olho nu, tá? Aí a gente vai estar vendo aí na página 120 o sistema genital das mulheres. A gente viu do homem, agora a gente vai ver o sistema genital feminino, ok? O sistema genital das mulheres, a ilustração abaixo ela mostra os principais órgãos do sistema genital feminino, sua posição no corpo. Esses órgãos são internos no corpo da mulher, tá certo? Então não dá para ver aí, mas a gente tá vendo por causa dessa ampliação, certo? Então olha só que a gente tá vendo aí internamente, né? Como a gente olhar assim pro corpo da mulher, não dá para ver isso aqui não, tá, gente? A gente só tá vendo por dentro. Então o que a gente vê aí? A gente vê as tubas uterinas. São canais que ligam os ovários a úteros e os óvulos produzem pelos ovários e passam por esses canais até chegar ao útero, tá? Então é aí que a gente vê as tubas uterinas. Tem também o útero, tá? Que é maiorzinho aí, que tá no meio, né, de vermelho, que é onde fica localizado o bebê. Órgão onde ocorre o desenvolvimento do bebê, caso a mulher fique grávida. Tem os ovários aí, né, que são esses aí amarelinhos. Órgão que produzem óvulos, células reprodutoras femininas. Os masculinos são os espermatozoides, femininas são os ovários. Tem a vagina, canal que liga o útero à parte externa do corpo. A abertura da vagina localiza perto da abertura da uretra, por onde a urina sai, tá bom? Aí a gente tá vendo também uma visão. A visão tem a visão frontal, certo? E tem a visão lateral. Na visão lateral, a gente vê a tuba uterina, o ovário e o útero também. E a gente vê também aqui embaixo do útero a bexiga, certo? E a vagina. Por isso que você vê que ele se comprime entre a vagina e a bexiga e o ovário. E quando a mulher está grávida, ela sente vontade de ir no banheiro direto. Por quê? Porque ela fica ali, ó, embaixo lá do ovário, certo? Então é super importante essa representação simplificada do sistema genital, com a visão frontal e lateral. O útero e a vagina aparecem em corte, né? Quando a gente tá vendo essa visão lateral aqui, tá bom? Como eu falei para vocês, ó. Por isso que às vezes ela fica sentindo bem comprimida. Por quê? Porque o útero ele vai aumentando, porque o bebê tá dentro, né? Como se fosse elástico. Então, em geral, um óvulo, ou seja, uma célula reprodutora feminina, produzida pelos ovários, é liberado de um dos ovários a cada mês, tá? O ovário tá aqui, então, ó, nas tubas. Então, um mês é esse, um mês é esse, tá? Não é os dois de uma vez só, não. E quando é gêmeos, assim, quando é gêmeos, mas é um óvulo só, certo? Não vai, os dois vêm de uma vez só, não. Então, olha, célula reprodutora feminina pelos ovários é liberada dos ovários cada mês e é lançado a tuba uterina. Esse processo é chamado de ovulação e começa a ocorrer na puberdade, tá? Então, na puberdade, corre o risco também da menina ficar grávida, sim, porque ela já está ovulando, né? Ela já tem todas essas célulazinhas aí, mas o corpo dela ainda está em formação, por isso que não é bom. Tanto o corpo como o psicológico, como tudo, ok, gente? Aí, a gente viu todo esse sistema, esse sistema genital da mulher e do homem, que eu vou passar um videozinho para vocês verem isso na prática. É bem legal, é bem interessante todo esse processo do óvulo e tal, do espermatozoide para chegar lá. E mostrando também a parte desse sistema genital feminino e masculino. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual e o corpo feminino. Como é que se dá isso? Nas mulheres a puberdade é marcada pelo ciclo menstrual, né? Começou a menstruar, já está ali o ciclo menstrual. Vejamos a seguir o que acontece em linhas gerais. Todo mês, um dos ovários da mulher, ele libera um único óvulo, tá vendo? Só libera um óvulo. A cada vez que isso acontece, o útero feminino prepara para receber um óvulo e fecundar. Aí, olha, ele um óvulo fecundado.
Isso acontece no útero feminino, né? Se prepara para esse óvulo fecundado, a camada interna do útero está lá se preparando para esse óvulo que vai chegar, para ele ser fecundado e para o bebê chegar. Mas aí o bebê não chega porque a menina não tem relações sexuais. Se torna mais espessa, mais rica em vasos sanguíneos, porém a maioria dos meses a fecundação não acontece. Então, a parte da camada interna do útero que se desenvolveu apenas para receber o óvulo fecundado, começou a se preparar, aquela camada do útero é eliminada através da vagina na forma de um sangramento. Não é que ela está doente, não é que ela se cortou, nada disso. E isso é chamado de a menstruação, que geralmente dura por 4 a 5 dias. Depois de alguns dias, o ovário ele libera um novo óvulo, retomando o ciclo, né? Foi liberado, então acabou. Não. No outro mês, ele vai liberar, o outro ovário vai liberar, né? Então, o ciclo menstrual ele dura em cerca de 28 dias. Tem o ciclo no primeiro dia da menstruação e se estende até o primeiro dia da menstruação seguinte. Isso se chama ciclo menstrual. Então a gente vai ver o ciclo aí, como é que se dá. Tá mostrando aqui como é que se dá o ciclo da menstruação. Vê aí no teu livro, na página 121. Aí tem, ó, ciclo menstrual, alguns dos principais eventos. Aí tem a camada interna do útero, que a gente falou, ó, que ele se preparou, olha o vermelhinho aí. Tem a menstruação, tá chegando lá, e tem a ovulação, né, que tá chegando. Então, olha, no período entre a ovulação e a menstruação seguinte, é comum que a mulher sinta alterações de humor, inchaço no corpo, momento de cansaço e dores de cabeça. Dias antes de a mulher menstruar, a pele pode ficar mais oleosa e apresentar mais acne, ela pode ficar com mais espinhas, tá? Durante a menstruação, algumas mulheres podem sentir cólicas uterinas, são aquelas dores, tá? Apertos doloridos na região abdominal, que são resultado da contração do útero. O útero está se contraindo, porque vai estar descendo ali aquela camada daquele sangramento, porque não teve bebê. Preparou e não teve. São resultados da contração do útero. Após a menstruação, é comum que as mulheres se sintam cada dia mais bem dispostas e bem humoradas, até o momento em que o óvulo é liberado. Okay? Então, a mulher passa por todo esse processo, chamado de ciclo menstrual. Então, por que acontece isso? Quando não acontece a menstruação, é porque ela está grávida. Então, acontece a reprodução humana, que está aí na página 122. Para que haja reprodução humana, isto é, a formação de um novo ser humano, é preciso que um espermatozoide, olha que eu falei, produzido por um homem, encontre-se com um óvulo reproduzido com a mulher. Aí, tendo essa fusão entre os óvulos, óvulo e espermatozoide, é chamado de fecundação, né? Teve o óvulo feminino, o espermatozoide do homem, teve a fecundação. Em geral, a fecundação dos seres humanos acontece após a relação sexual. Nela, milhões de espermatozoides são lançados na vagina. São vários para poder chegar a um. Eles se deslocam pela abertura do útero, atingindo o seu interior, e em seguida chegam tubas uterinas, onde podem encontrar o óvulo. Milhões de espermatozoides chegam ao óvulo, mas só um consegue penetrá-lo e fecundá-lo, ok? Depois de fecundá-lo, o óvulo desloca-se para o útero e se fixa na parede interna desse órgão. O desenvolvimento do óvulo fecundado dará origem a um novo bebê. Então, a gente está vendo aí, ó, o óvulo cercado de espermatozoides. São vários espermatozoides. O óvulo parece em tom alaranjado e os espermatozoides estão em azul. Essa imagem foi obtida por microscópio ampliado cerca de 620 vezes e colorido artificialmente. E esqueci de falar para vocês, a fusão nesse contexto é a união de um ou mais elementos de modo que se tornem em um só. Então tá aí o óvulo e o espermatozoide, tá bom, gente? Mas isso é lindo,
a gente vê, principalmente quando eu mandar o vídeo para vocês, que vocês vão ver de forma bem prática. Não deixa de assistir não, porque nós somos alunos curiosos, investigativos, então assunto novo é bem legal e bem interessante. Aí vai ficar a atividade para vocês responderem sobre a fecundação. Escreva o nome das células que se unem nesse processo. Aí você vai falar a célula feminina e a masculina. Tem a letra B também, do órgão onde ele ocorre. Onde é que ocorre? É isso aí, gente. É dentro do útero, é na tuba uterina, é dentro do homem, é dentro da mulher. Você vai colocar. Gente, lembra que esse processo, ele não acontece dentro do útero não, tá? Ele acontece um pouquinho antes, porque dentro do útero já é a fecundação propriamente dita. No canal que liga o útero ao interior do corpo, como é chamado desse canal, tá bom, gente? Então tem que ter vergonha, aí a gente tá estudando, um assunto bem legal, tá certo? Então, tem aí desigualdade de gênero, tem aí um texto aí, acesso, para se vocês quiserem. Tem um vídeo desenvolvido com a ajuda de crianças e adolescentes sobre como meninos e meninas devem ter os mesmos direitos e serem respeitados. Sugestão aí que o livro está colocando, mas eu vou colocar outras sugestões para vocês também bem legais. Aí eu vou deixar, aí tá certo a tia, mas ainda tem aqui nesse assunto falando aí sobre a gravidez e o nascimento. Mas aí eu vou deixar para a próxima aula, porque aí vai ter mais atividades em relação a isso, ok? Então, vamos ficando por aí, porque a gente já deu uma olhada aí sobre esse sistema genital, né? Sistema genital do corpo do adulto, dos homens e das mulheres. Falamos um pouquinho sobre a menstruação e um pouquinho sobre a reprodução humana. E na próxima a gente continua sobre essa reprodução humana, falando sobre a gravidez e o nascimento, que é outra coisa muito linda, ok? Beijinho para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula de ciências.